Qual é o seu vinho de verão? E por que vinho de verão? Por que muita gente usa essa classificação? São vinhos feitos para nos refrescar e harmonizar com o verão. Esse é um grande motivo que muita gente hoje já está mudando o chip, esquecendo do perfil de consumo do brasileiro de vinho tinto, marcado, forte, intenso, para migrar para alguns vinhos que têm tudo a ver com esse ambiente que estamos, com esse país tropical. O que é mais refrescante? Uma caipirinha ou um café quente? Para pensar. E essa é fácil, não é? Lógico que é a caipirinha. Agora, por que caipirinha é mais refrescante? É o limão, é a acidez. Isso tudo, se a gente encontrar essa sensação de refrescância no vinho que a gente vai provar, é o que também vai nos dar prazer. Por isso que sim, os brancos e rosés são muito indicados para o verão. São vinhos que têm uma acidez boa, tem uma fruta muito presente, frutas principalmente que nós conseguimos conhecer com mais facilidade, porque também vivemos em um país tropical, temos muito mais acesso a frutas brancas, a frutas cítricas, a mamão, a abacaxi, do que, por exemplo, frutas vermelhas, mirtilo e essas ameixa, que geralmente não fazem muita parte do nosso repertório de comida, não é? Por isso que os brancos e rosés nos entregam, às vezes, aromas que nós já conhecemos. E outro detalhe muito importante é a questão da temperatura. A temperatura corporal nossa também impede essa refrescância. Da mesma forma que os espumantes, frisantes e vinhos de agulha. São 3 perfis de vinhos aqui que também nos ajudam muito pelo carbônico. São vinhos mais frescos, são vinhos que têm uma acidez marcada e principalmente uma textura, nos trazem uma sensibilidade tátil diferenciada. Esse é um dos motivos que esses vinhos também são citados como vinhos de verão. E por que eu botei aqui vinhos versáteis? Porque às vezes um vinho muito marcado pode te convidar sim para você ter um determinado momento, uma época de verão, por exemplo, você quer provar um vinho com uma comida especial, um vinho que tem um aroma muito marcado, um sabor muito marcado, você pode escolher aquilo. Entretanto, se você for mais para o genérico, para momentos com mais pessoas, aqueles vinhos versáteis vão ajudar mais. Principalmente quando a gente fala de muitas comidas na mesa, de muita diversidade. Os versáteis são esses que têm tudo médio. Médio tanino, média acidez, médio álcool, tá? São vinhos, por exemplo, gastronômicos. E claro, nesse campo aqui, brancos, rosés e espumantes também são mais citados. São os vinhos que a gente também pode chamar de vinhos coringa, que são aqueles vinhos que combinam, às vezes, com uma comida mais leve, mas também aguentam até aquela comidinha um pouco mais intensa. Entendeu? São vinhos que às vezes você não precisa ficar o tempo todo mantendo ela, igual por exemplo esse Jerez aqui, que eu não preciso ficar o tempo todo mantendo ele nessa temperatura mais fria, porque ele vai se expressando melhor para mim, independente dele estar numa temperatura mais alta. Então, assim, são vinhos gastronômicos. Esses vinhos são muito especiais para o verão, principalmente se você gosta dessa história de harmonizar comida e vinho. E claro, os tintos também entram. Os tintos entram, mas com muita atenção. Por quê? Porque os vinhos tintos, eles têm alguns elementos que às vezes nos atrapalham quando a gente está falando de calor, quando a gente está falando em sensação de calidez. Tenha atenção aos vinhos tintos, tá? A temperatura, por exemplo, o que acontece com álcool? Para pensar naquela história do uísque. Se você tomar um uísque, que é muito alcoólico, o que vai acontecer? Você vai sentir aquela sensação de calidez em boca. Então, imagina, você está numa temperatura muito alta, com calor, e ainda vai tomar um vinho que tem um nível de álcool alto, essa sensação vai se potencializar. Então, tudo tem motivo. Não é só, vamos tomar vinhos refrescantes porque sim, ou porque fulaninho falou, porque eu vi no post de Instagram. Não, vamos tomar, vamos conhecer o porquê
que tantas pessoas falam de vinhos refrescantes. E, acima de tudo, entender o que são vinhos refrescantes. O vinho refrescante, ele tem toda essa gama de cores. O vinho refrescante, ele pode ser tinto também, ele pode ser rosé, da mesma forma que vinhos cálidos, vinhos intensos também pode ser brancos e rosé. E segue a mesma linha de raciocínio. Se você está com vinho branco, com teor alcoólico um pouco mais alto, muito glicérico, muito intenso, às vezes aquele vinho não é o adequado para aquela temperatura que você está também. Entender os motivos é muito melhor do que sair repetindo o que todo mundo faz. Um bom vinho é aquele que você compreende e que lhe proporciona prazer ao entender. Então, isso é um convite a todos vocês para que realmente entendam o vinho. Não fiquem congelados em ideias prontas. Tá? Lembra do meu joinha, porque isso é muito importante. Lembra também de comentar e deixar sua dúvida, porque na próxima aula a sua dúvida pode ser uma das que eu vou responder aqui. Convido todos vocês a participarem de Vinhos da BBB. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por participar dessa aula até o final.